Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Que bom que você está agora com a gente no Alesp Cidadania. Hoje vamos falar de sustentabilidade, de meio ambiente, mais especificamente de um termo, talvez você já ouviu falar, mas é relativamente novo, cava subaquática. A gente vai explicar para você o que é isso. Na verdade, traduzindo assim popularmente, é uma grande cratera, um grande buraco, alguns comparam ao tamanho do Maracanã, onde são colocados sedimentos, né? E onde é que isso está acontecendo, né? Em Cubatão, litoral paulista, né? Mais especificamente ali no canal Piaçaguera, você vai entender. Teve uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito aqui na Assembleia Legislativa, onde foi amplamente debatido aí por 6 meses a questão de licenciamento, se pode contaminar o meio ambiente, enfim. E essa CPI acabou, teve um relatório e agora a gente vai tratar desse tema muito interessante para você que é aluno de escola, diretor, se você é do meio ambiente, fica com a gente porque, olha, tem muita coisa interessante nesse programa. Eu vou passar a palavra agora um pouquinho para apresentar para vocês o nosso deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, que acompanhou de perto. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Jeremias. É um prazer estar aqui com você mais uma vez e com as pessoas que estão nos acompanhando aqui através da Rede Alesp. A gente que agradece a presença do senhor e com a gente aqui também, o nosso outro convidado é o Jeffer Castelo Branco, ambientalista, diretor da Associação de Combate aos Poluentes, a CPO. Muito obrigado pela sua presença, Jeffer. Jeremy. Obrigado a você, Jeremias, pelo convite. Cumprimento também o deputado e cumprimento todos que nos veem e nos ouvem. Acende a luz, por Muito favor. Obrigado. Bom, com a gente agora também a Mari Polacchini. A Mari Polacchini é ambientalista, conselheira do meio ambiente de Peruíbe e ela integra o movimento contra as agressões à natureza que chama MOCAN. Mari está com a gente, vamos ver se ela já está com a gente aqui. Oi, Mari, tudo bem com você? Oi, boa tarde. É uma honra estar aqui com todos vocês, ter a oportunidade de ter essa conversa que eu acredito que seja muito importante, né, para a divulgação de tudo que está acontecendo em relação a essa cava, a CPI, aqui para a nossa região, para os nossos moradores. Grata pelo convite. Muito bem. Acertamos tecnicamente aí. Que bom que a tecnologia nos permite, né, deputado, falar com pessoas distantes. Você está onde, Mari? Você está aí no litoral ou não? Sim, eu estou aqui em Peruíbe, é a última cidade do litoral centro aqui da Baixada Santista. Que legal, lugar que a gente gosta de visitar e conhecer. Deputado, a gente está falando do litoral paulista, o senhor acompanhou de perto essa comissão parlamentar de inquérito. Vamos explicar primeiro o que é uma cava? Eu já fiz uma introdução muito breve, né? E como é que se desenvolveu essa CPI, por favor? Sua introdução foi breve e certeira. A rigor é exatamente isso. É um buraco, uma cratera, que foi aberta no meio do canal de Piaçaguera, e ela foi preenchida com resíduos oriundos da dragagem do canal Piaçaguera. Essa dragagem é necessária para que navios de grande calado, né, que é aquela distância entre o fundo do navio, parte que fica sob a água, possam trafegar por ali. Então houve essa dragagem, esse material, que é um material composto de resíduos muito tóxicos, foram depositados nessa cratera, nessa cava. E na nossa maneira de ver, foram depositados de uma maneira não adequada, que oferece riscos sérios ao meio ambiente da Baixada, e em especial ao mangue. E também, na nossa avaliação, houveram muitas inconformidades no processo de licenciamento pela CETESB da implantação dessa cava. E eu vou agradecer a sua iniciativa aí da TV Alesp de nos chamar aqui, mais a Mari e ao Jeffer, porque ao final dessa entrevista eu quero que quede claro essas inconformidades e esses riscos que nós apontamos. Muito bem, então vou passar a palavra um pouquinho para o Jeffer. Então, ô Jeffer, explica para a gente, esse é um processo que ali em Cubatão não é de hoje, né? Queria que você resgatasse um pouco o que aconteceu aí nas últimas décadas e para que a gente chegasse até a cava subaquática, porque esses sedimentos já foram depositados por empresas durante décadas ali, né? Sim, então, Jeremias, o canal de Piaçaguera é um canal que ele começa no final do Porto de Santos, né, e vai até Cubatão, tem quase 5 quilômetros de extensão, e ao longo de décadas, né, ali a produção da Cusipa e de outras empresas ali dessa região, desse canal de Piaçaguera, despejaram muito resíduos perigosos dentro do estuário, que ao longo do tempo foi contaminando esses sedimentos, né, e chegou a tal ponto que desde 1996 estava proibido fazer qualquer tipo de dragagem sem um estudo de impacto ambiental adequado.
né? A partir de então ficou suspensa a dragagem e esse estudo começou a ser feito em 2002, por dentro da CETESB, através de um licenciamento, né? Esse estudo começou a ser feito, foi feito um estudo de impacto ambiental e, em seguida, um relatório de impacto ambiental, né? Nesse relatório, Jeremias, constava que naquele local onde está essa cava, seria instalada uma cava confinada, né? E teria, no máximo, 1.400.000 de volume que poderia receber desse material contaminado, né? E, obviamente, não foi isso que aconteceu, né? Houve quase enganaram a população, a verdade é essa, porque prometeram instalar ali uma cava de fato confinada por uma quantidade de 1.400.000. Nós temos lá uma cava que não é confinada, com quase 3 milhões de metros cúbicos de material muito tóxico, né? E outra, veja bem, uma cava que a gente não encontra parâmetro em lugar nenhum do mundo. Quando você compara e vai observar as cavas que foram construídas ao redor do mundo, elas são de fato confinadas, com enroncamento, algumas têm até geomembranas, quando o material é muito poluído, como esse é, e nada disso foi feito, foi totalmente construída uma cava anacrônica, que não tem parâmetro em lugar nenhum do mundo, e que, para nós, do movimento ambientalista, para mim, que era conselheiro na época, isso é uma traição. Não foi cumprido aquilo que foi levado dentro do IARIMA e está, como o deputado colocou, uma situação muito complexa que precisa ser resolvida. Alguns teóricos estão comparando essa obra a um castelo de areia construído naquele local que a qualquer momento pode desmoronar, como desmoronou Brumadinho, como desmoronou Mariana. Obviamente que não vai chegar a nível de proporções de catástrofe, né, que aconteceu, mas o nosso estuário pode ser totalmente recontaminado por essas substâncias, porque o que construiu de fato foi um castelo de areia. Só para retomar, muito obrigado pela sua intervenção. Para você retomar e não ficar perdido, a gente está falando da cava subaquática em Cubatão, no litoral paulista, e é uma grande cratera onde esses sedimentos eles estão colocados e contaminados, né? E aí, o Jeff lembrou para a gente aí a questão histórica, como é que aconteceu, né? Eu vou passar para a Mari. Então, Mari, fica à vontade. Você acompanhou esse processo? Teve audiência pública? Como é que foi o desenrolar? Então, Jeremias, esse processo ele aconteceu muito distante da participação da sociedade civil. Não houve uma consulta pública adequada, não houve um acompanhamento, uma disponibilidade de acompanhamento da sociedade civil, mesmo porque eles entraram com o pedido de licenciamento da cava, aí passaram praticamente uma década para que se retomasse esse licenciamento. Então, foi algo que foi feito de uma maneira muito irregular. Quando começou a implantação da cava, que foi o momento que eu me aproximei dessa luta, que nós criamos juntos o movimento Cava é Cova, né, que uniu a sociedade civil em torno dessa discussão, em torno dessa campanha, para tentar impedir que tamanho crime ambiental se fizesse, já estavam acontecendo as consequências dessa implantação. A sociedade civil foi pega de surpresa. E os primeiros impactados foram os moradores ali da Vila dos Pescadores, que foi até através da dona Marli, né, dona Marli Vicente, que é uma liderança muito atuante na área, que me levou ali na primeira audiência pública que eu vi dessa cava subaquática, que foi organizada por ela ali na comunidade, porque os pescadores já estavam tendo problemas para poder pescar, já estava havendo um escasseamento do pescado, eles já estavam tendo que se deslocar distâncias muito longas. Então, nós sentimos muito a falta de uma transparência nesse processo, de uma participação da sociedade civil e de um diálogo, né, seja dos empreendedores ou mesmo dos órgãos governamentais responsáveis pelo licenciamento com a população da Baixada Santista, que é a grande impactada.
Entendi. Não sei se o deputado quer complementar, mas a minha dúvida também é a seguinte, existe o interesse das empresas, porque o Porto de Santos é um porto por onde as coisas chegam no Brasil, né, praticamente, e você tem o interesse ambiental. E do lado das empresas, o que eu li foi, o mais viável seria a cava, mas ambientalmente, o que dizer, se existem outras opções, o que você pode dizer disso? Então, vale dizer, Jeremias, só antes da Mari, Pois não. mais viável significa o quê? O mais viável economicamente, ou seja, o mais barato, que exige menos dispêndio de recursos financeiros por parte das empresas, ou o mais viável é aquilo que representa menos riscos à sociedade e ao meio ambiente. O correto, me parece, seria você retirar aquele sedimento, colocar no lugar seco, espalhar ele numa área terrestre e depois tratá-lo. Só que isso custaria 3 vezes mais do que a cava. Entendi. Então eles optaram pela cava. E a CETESB, por exemplo, quando a Mari fala que foi 10 anos depois que foi retomado, o estudo de impacto ambiental, apresentado em 2005, se eu não me engano, previa, por exemplo, a dragagem de um canal de 12 metros. 10 anos depois, quando ele foi feito, as empresas perceberam que seria mais interessante para o tráfego de navios fazer de 15 metros. Correto? Então eles foram modificando aquilo que havia sendo apresentado. Quando o Jeffer fala da cava confinada e cava contida, eu acho que seria legal explicar direitinho para aquelas pessoas que estão nos vendo qual a diferença entre uma coisa e outra. Agora, e a segurança que a cava confinada traria é maior em relação à cava contida. Agora, a própria localização, o Jeffer falou que há cavas, há outras cavas em outras partes do mundo. Mas não há uma cava como aquela, colocada num canal como aquele, de tráfego de navios pesados, grandes, como aquele. E do ponto de vista comercial, me parece que também a localização da cava onde ela está hoje também prejudica uma eventual ampliação do Porto de Santos. Mas acho que o Jeffer, a Mari, tem mais propriedade para falar disso. E eu também estou curioso, viu, Jeffer, para saber, porque essa cava a gente vê as fotos, né, uma grande cratera, onde esse sedimento ele é dragado, né, ele é tirado lá do canal, me parece que aliás, tem uma polêmica em relação a isso, porque inicialmente me parece que era feito de uma forma sustentável, depois foi se verificar, enfim, a gente vai falar sobre isso. Mas explica para a gente tecnicamente o que é uma cava, me parece que são 5, né, o que é uma, como é que o senhor colocou, fechada, né? Contida ou confinada? Contida ou confinada, por favor. Isso, perfeito. Então, uma cava confinada, que é aquela que constava, Jeremias, no IARIMA, está lá no IARIMA, uma cava confinada, ela é cercada, muitas vezes, dependendo do lugar, ela é secada, ela é colocada geomembranas e depois recebe o material contaminado e, como o próprio deputado citou, em alguns lugares do mundo esse material, ao longo do tempo, ele é tratado, né, e a cava vai ficar lá vazia para receber nova dragagem. Então, é um trabalho sustentável. A cava que colocaram lá, Jeremias, isso é bom que se diga, corroborando o que a Mari falou, né? O licenciamento que fizeram foi uma dragagem de 12 metros, uma cava de 1.400.000 e confinada. O que está lá, o que fizeram, o que não tem licenciamento para isso, o licenciamento dos moldes que requer o IARIMA, já que ele foi avocado pelo Conselho e foi solicitado audiência pública e nada disso foi feito. O que nós temos lá é uma dragagem de 15 metros, com quase 3 milhões de metros cúbicos e uma cava contida, totalmente fora daquilo que foi apresentado para a sociedade e para o próprio Conselho de Meio Ambiente. Para vocês terem uma ideia, uma cava confinada é isso, ela tem segurança, ela é protegida do avanço e do recuo da maré, né, que cada vez será mais forte a pressão de água nesse sistema, porque eles vão pretendem dragar até 17 metros agora, então a lâmina d'água que vai entrar no estuário, ela entra com mais pressão e sai com mais pressão, e nada disso entrou no estudo para essa cava, já que ela não tem essa proteção das rochas e do enroncamento, para que a areia não se espalhe e não se entre em erosão, em processo de erosão, aquele banco de areia, que é o que pode acontecer. Então, não tem nada disso, o que tem é uma cava que pode se comparar com uma contida, mas nem contida pode-se dizer que é. Porque quando você olha os manuais técnicos internacionais, a cava contida, ela fica abaixo do leito. Ela fica abaixo do leito, ela não fica acima do leito da água, como essa cava foi colocada, sem proteção nenhuma de isolamento. Isso significa o quê?
E se houver uma carga de água, como já aconteceu, de descer vários sedimentos da serra, vai empurrar toda aquela cava do lugar e vai levar embora, pode levar junto, e com o aprofundamento do porto, pode haver um processo de erosão mais rápido nessa cava e expor o material contaminado também, né? Então nós temos um conjunto de problemas, Jeremias, colocado com essa cava que está lá, que pode a qualquer momento ter um grave incidente lá, né? E quando a gente olha para a empresa e tem o processo de proteção, de fazer barragens, a gente fica assustado, porque é uma empresa que já causou 2 acidentes, Mariana e Brumadinho, e faz uma cava aqui que não é contida acima do leito, pode se comparar a uma barragem, sim, feita de areia de praia. O que se esperar de uma barragem feita com areia de praia, né? Se a gente levar o nosso filho na areia e construir um castelinho e vir a onda, você já viu o que acontece. Então nós estamos sobre esse impacto, sobre esse risco, com a CETESB dando aval para tudo isso, totalmente contrário daquilo que está no IARIMA. O pior, não cumpriram com a palavra com a sociedade santista e colocaram uma cava que não se encontra parâmetro nem no IARIMA e nem em lugar nenhum do mundo. Interessante você falando, porque eu li, deputado, que o conceito da cava, ela teria que estar abaixo do nível do mar. A imagem, pelo menos a que eu vi na foto, ela está no mesmo nível do mar ou do rio, porque ali é um estuário, né? E você acha que nesse processo dessa primeira cava, das 5 que estão em estudo, enfim, já pode ter havido contaminação, seja do solo ou das águas? Olha, é possível, porque os análises que a gente tem, Jeremias, é só análise de água, né? Como se a análise de água fosse alguma coisa aproveitável nesse sistema. Você imagina um estuário que entra milhares de toneladas de água 2 vezes por dia e sai milhares de toneladas de água 2 vezes por dia. Quer dizer, se você quiser descobrir alguma contaminação, você não vai descobrir nada. Por isso que as análises que são pedidas são análises de sedimentos. E você não acha análise nenhuma nesse processo de sedimentos, né? Então Entendi. Você vê que é um processo meio estranho, né? Então Entendi. Nós temos aí uma cava complicada, veja bem, e no IARIMA, Jeremias, essa cava teria um enroncamento, pedras com espessura de 5 a 10 metros, a 3 metros acima do nível mais alto da água, e não abaixo do nível da água. E se fosse uma cava contida, ela teria que ficar abaixo do leito, ou seja, abaixo do chão do estuário, e não acima. Por isso que nós estamos dizendo que essa cava não existe em lugar nenhum do mundo. Entendi. A gente vai voltar com a conexão com a Mari daqui a pouquinho, que caiu, mas ela voltando a gente vai voltar. Deputado, em relação... foi todo um processo que a gente colocou aqui desde o começo do programa. Em relação a esses licenciamentos ambientais, porque esses são 5, assim, em estudos, né? Mas existe um processo, né? De uma empresa que assumiu há décadas atrás o passivo lá atrás desses sedimentos, que, salvo engano, era da Cosipa e da Ultrafértil, e aí a outra empresa ligada à Vale que adquiriu, enfim. Esses licenciamentos, como é que todo esse processo foi acontecer? Porque tem a dragagem, tem a construção, eles teriam que ser vários licenciamentos. O senhor acompanhou, eles foram corretos? Bom, o Jeffer me corrija se eu estiver errado, mas você tem 3 fases no licenciamento. Você tem o licenciamento prévio, você tem o licenciamento de instalação e você tem o licenciamento de operação. Certo. O que nós tivemos nesse processo foi apenas o licenciamento prévio. Os demais processos de licenciamento teriam exigido novas audiências públicas, novos debates com a sociedade, o que não houve. A CETESB acabou fazendo uma conta de chegar com a VLI e permitiu que alhos se tornassem bugalhos. Isso foi admitido pelo próprio representante da VLI aqui na CPI. Onde perguntado se ele tinha consciência de que o que estava lá era diferente do que havia sido aprovado, ele primeiro respondeu o seguinte: o que está lá é o que nós consideramos adequado para solucionar o problema. Insistindo na pergunta, ele respondeu: o que está lá é aquilo que foi aprovado pelo órgão ambiental. Ou seja, ele reconhece que não foi aquilo que foi proposto, apresentado à sociedade e permitido. E a própria CPI, Jeremias, me parece, foi conduzida de uma maneira que, na minha opinião, foi uma maneira que não permitiu a que nós tivéssemos mais luzes sobre o problema. Para começar, o primeiro a ser ouvido foi a CETESB, que se isso fosse um filme antigo de Bang Bang, eu diria que é o vilão da história.
Quer dizer, em qualquer processo, me parece razoável que você ouça primeiro quem faz o apontamento, quem acusa, quem provoca. Isso não foi feito. A CETESB foi ouvida primeiro. Não foi ouvido, por exemplo, a Superintendência de Patrimônio da União. Por que a Superintendência de Patrimônio da União? Porque ela é quem é a zeladora do espelho d'água, porque o espelho d'água é propriedade da União. Ela não foi ouvida na CPI. Quem dirigiu a CPI, o deputado que dirigiu a CPI, não permitiu que sequer fosse convidado o superintendente da SPU, à época, que, aliás, aplicou uma multa sobre a VLI pela execução da cava sem o licenciamento, sem a autorização da SPU. Por fim, a maneira como foram tratadas as pessoas, o Jeffer foi um deles, o professor Hélio e outros, a maneira como eles foram tratados na forma de inquisição que foi procedida na CPI, foi muito dura e muito prejudicial. Acabou criando um clima emocional por conta de uma tese, que é a tese que estava na cabeça do presidente, e ele repõe isso, ele recoloca isso ao final da CPI, e essa tese não está nem no relatório em voto em separado que nós apresentamos e nem no relatório oficial, porque para ele o que estava acontecendo ali era uma disputa comercial entre dois projetos, que sequer foram mencionados em nenhuma denúncia, em nenhum momento naquilo que estava lá. Então, na minha opinião, e olha, eu sou deputado há 1 ano e meio, eu não estou tão familiarizado assim com o processo legislativo como os deputados que têm uma tradição maior aqui no parlamento. Mas a minha sensação é de que o processo legislativo não foi respeitado. Tanto assim que nós apresentamos uma questão de ordem à presidência da Casa e estamos aguardando, ele tem 30 dias para responder, mas na nossa maneira de ver, ela não foi conduzida com a propriedade que o tema merecia. Me parece que o próprio Ministério Público, não sei se vocês podem me ajudar, chegou a se manifestar, não sei se na CPI, mas antes, né, sobre esse caso. Você tem notícia, Jeffer, disso? Não, sim, Jeremias, existe inclusive, né, uma ação do Ministério Público Federal e Estadual, né, ao qual corre no Tribunal Federal aqui em Santos, né, e há uma possibilidade, a partir do desenvolvimento e de que novos estudos em relação a todo esse processo começam a demonstrar toda essa falha que a gente vê, né, uma cava mais barata, né, colocaram lá, a gente tem, Jeremias, a mania de achar, né, que o desenvolvimento sustentável, que trata do social, econômico, ambiental, que o econômico tem a ver com as finanças, com a questão do poder financeiro das empresas envolvidas. E não é isso, né? Não é isso que ocorre. A questão financeira, a questão econômica não se liga com a questão financeira. A questão econômica que se trata nesse viés é a questão econômica para a sociedade, para o Estado, se essa questão econômica está sendo atendida sob o ponto de vista social. E nada disso foi feito, né? O que foi colocado foi o mais barato, o que foi colocado foi o menos eficiente e o menos seguro, isso é que é verdade, né? E é bom que se esclareça. E nós não temos nada contra essas empresas. Nós, pelo contrário, queremos que essas empresas prosperem, que trabalhem dentro do nosso porto, que ajudem o nosso país e o nosso povo a se desenvolver, mas de uma maneira de respeito ao meio ambiente e de respeito àquilo que a sociedade acha que é de direito. E não distorcendo totalmente o em arrima e colocando naquele local, né, dentro do nosso estuário, uma cava anacrônica que a qualquer momento pode vazar e trazer prejuízos muito grandes para toda a sociedade santista. Obviamente não vai trazer prejuízo para as empresas, mas vai trazer prejuízos enormes para a fauna, para a flora, para o meio ambiente e para a sociedade santista. Jeremias. Nós vamos para um rápido intervalo e depois do intervalo eu quero saber as impressões aí da Mari sobre esse tema também. A gente está tratando aqui das cavas subaquáticas que estão construída, né, porque por enquanto é uma só, na cidade de Cubatão, litoral paulista, né? Se você tem interesse por esse tema, fica com a gente volta já já com mais sobre esse assunto.